O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje pode dar a entender que não é lícito fazer nenhum juramento, já que nosso Senhor diz aqui, não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, tampouco pela tua cabeça. Isto é, não faça nenhum juramento. Diante desta afirmação de nosso Senhor, nós podemos e devemos nos fazer a pergunta se é lícito ou não, já que nós temos o costume de fazer juramentos. E isso estaria contra a afirmação de nosso Senhor, que aqui parece proibir. Primeiro, é importante que nós compreendamos o que é um juramento, para que nós saibamos depois se é lícito ou não. No Catecismo, no número 2150, nós iremos encontrar, naquela parte que fala a respeito do mandamento de não tomar o santo nome de Deus em vão, nós iremos encontrar a definição de juramento. O segundo mandamento, diz o Catecismo, número 2150. O segundo mandamento proíbe o juramento falso. Fazer juramento ou jurar, então aqui vem a definição, fazer um juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. Então, quando eu ponho a mão em cima da palavra de Deus, quando eu digo, eu juro por Deus que isto que eu estou dizendo é a verdade. Eu estou tomando Deus, aquele que é a verdade, por testemunha. Eu estou invocando aquele que é mais verdadeiro, que não engana e que não pode enganar, como testemunha daquela palavra que eu estou dizendo, para que eu diga, o que eu estou dizendo é verdade. Eu estou tomando a Deus como testemunha disso. Então, fazer um juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. Então, eu invoco a verdade de Deus para dizer que o que eu estou dizendo é verdadeiro. O juramento empenha o nome do Senhor. Pois bem, então nós vemos o que é o juramento, o que significa jurar, e nós podemos ver, até mesmo pelo exemplo, por exemplo aqui, de São Paulo, que não era bem assim, isto é, que não foi compreendido nem pelos primeiros cristãos, de que Jesus estava aqui proibindo fazer um juramento. Que nós iremos ver, São Paulo fez juramentos. Mas o que aqui se proíbe, por causa do contexto, é o juramento
por quaisquer coisas, porque era muito comum, infelizmente, no ambiente de nosso Senhor, se fazer juramentos banais até, de se invocar o nome de Deus por quaisquer situações, de invocar o nome de Deus até mesmo para justificar mentira, seria aqui propriamente um juramento falso, mas de invocar Deus de uma maneira banal. O livro do Eclesiástico, no capítulo 23, no versículo 8, diz assim, Eclesiástico, capítulo 23, versículo 9, que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Então, uma pessoa que se acostuma em quaisquer situações a fazer juramentos, então ela vai invocando Deus para coisas banais, para coisas cotidianas, para coisas corriqueiras, e ela está tão acostumada a jurar em nome de Deus, e ela está tão acostumada a invocar Deus como testemunha para as coisas mais banais da sua vida, mesmo que sejam até verdadeiras, que pela sua banalização de invocar Deus como testemunha daquilo que ela está dizendo, ela vai acabar invocando Deus até mesmo para testemunhar mentiras suas, porque ela banalizou o nome de Deus. Ela banalizou a presença de Deus. Isto é, você está invocando a veracidade de Deus, você está invocando Deus como testemunha daquilo que você está falando. Então, tem que ser algo digno, sério, não pode ser algo banal dessa maneira. São Paulo, eu falei a vocês, né, que São Paulo fez juramentos, vocês vão encontrar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que São Paulo diz assim: invoco a Deus por testemunha. Lembra que o catecismo diz que o juramento é invocar Deus como testemunha. São Paulo diz, invoco a Deus como testemunha. Então ele está fazendo aqui um juramento. Juro por minha vida, que foi para vos poupar, que não voltei a Corinto. Então ele está ali fazendo um juramento solene. É algo sério, é algo digno de o nome de Deus ser invocado. Não é algo banal, corriqueiro, cotidiano. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 20, nós iremos encontrar novamente São Paulo usando essa expressão, fazendo um juramento. Isso que eu vos escrevo, Deus é minha testemunha. Não o estou inventando. Então, o que eu estou escrevendo é verdadeiro. E Deus é testemunha de que o que eu estou escrevendo é verdadeiro, disso que eu estou dizendo é verdadeiro. Percebe? Ele está invocando Deus como testemunha daquilo que ele está dizendo, como testemunha daquilo que ele está escrevendo que é verdadeiro. Então percebe que a proibição aqui não se aplica ao juramento em si, mas ao juramento banal, ao juramento corriqueiro, ao juramento vulgar, quando você invoca o nome de Deus por quaisquer situações. Então, se você vai fazer um juramento, precisa ser algo sério, precisa ser algo verdadeiro. E é claro, é óbvio, seria até redundante em dizer isso, não pode ser algo para promover a maldade. Você não pode fazer um juramento para fazer mal a alguém. Então, são esses os critérios. Nosso Senhor, nessa passagem, lembremos-nos, o contexto aqui era o quê? De juramentos banais, de se fazer juramento por tudo e qualquer coisa. Nosso Senhor chama a uma vida de santidade.
Isto é, ele diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Isto é, seja você um homem tão verdadeiro, uma mulher tão verdadeira, que você não precise recorrer a juramentos para que acreditem em você. Imagine, se eu falo algo e alguém diz assim: jure. É uma ofensa. Eu vou receber aquilo como uma ofensa, isto é, ela não acreditou em mim. Eu não sou verdadeiro o suficiente para aquela pessoa, para que ela acredite na minha palavra. Eu preciso jurar para que ela acredite. Então quer dizer, é também, se você precisa recorrer constantemente a juramentos, é de se perguntar se você não é uma pessoa verdadeira. A mensagem que você passa com a sua vida, com os seus atos, com as suas palavras, o que é que você está transmitindo? Você é uma pessoa de tão pouca confiança que para que alguém acredite em você, você precisa fazer juramentos cotidianos, corriqueiros, para as coisas mais banais. Então, o que nosso Senhor aqui, Ele chama é o quê? Seja verdadeiro. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa sincera, de modo que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Então aqui, meus irmãos, é também uma ocasião de nós não apenas refletirmos se nós temos usado o nome de Deus em vão, com juramentos banais, cotidianos, corriqueiros, mas também se nós estamos passando uma mensagem com a nossa vida de que somos homens e mulheres da verdade, de que nós não mentimos, porque infelizmente a mentira se tornou algo muito presente na vida dos cristãos, dos católicos. Isto é, para alguém se acusar, por exemplo, no confessionário de mentira, ela acha que para ela se acusar no confessionário, ela precisa causar um grande dano a alguém. Senão, ela mente. E ela mente por qualquer coisa. Ela mente para se safar de uma situação meio complicada. Ela mente porque ela se atrasou. Ela mente porque não cumpriu a palavra dada. Dá uma justificativa qualquer. Só que não percebe que, mesmo que nem toda mentira seja pecado mortal, mas toda mentira é pecado. E toda mentira, de alguma maneira, assemelha você ao pai da mentira, o diabo. Já que Jesus é verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos... padre, quer dizer então que eu tenho que dizer tudo às pessoas? Não. As pessoas, nem todas as pessoas, têm direito de saber tudo sobre mim. Mas tudo aquilo que eu disser precisa ser verdadeiro. Eu não preciso dizer tudo. Mas tudo o que eu disser precisa ser verdadeiro. Eu posso reservar algo para mim. Eu posso me calar. Eu posso omitir. Mas eu não posso mentir. Dizer algo contrário daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito. Então, meus irmãos, está claro, então, que invocar a Deus de uma maneira banal, cotidiana, vulgar, corriqueira, é algo ilícito, é algo mal, porque eu estou tomando Deus como testemunha para coisas banais, corriqueiras, cotidianas. Mas é verdade também de que eu posso fazer algum juramento quando são realidades sérias, são realidades que são dignas de eu invocar a Deus como testemunha daquilo que eu estou dizendo. O juramento, ele pode ser feito
E aqui, esse segundo ponto é o cuidado com os juramentos que nós fazemos. O juramento pode ser feito a respeito de realidades passadas ou presentes. Eu digo assim, eu juro. Você vai a um julgamento, você coloca a mão sobre a Sagrada Escritura e você vai dizer que você não fez aquilo de que estão acusando você. Algo passado. Ou você jura de que aquilo que você está dizendo é verdadeiro. Mas também existem juramentos futuros. E aqui também, muito cuidado com aquilo que nós juramos, com aquilo que nós prometemos. Eu prometo, eu juro de que eu irei rezar todos os dias o rosário completo, os 4 terços. Você está invocando a Deus como testemunha de um juramento que você está fazendo. Então, ter muito cuidado com os juramentos que são feitos. Por isso que, geralmente, durante a quaresma, o advento, nós aconselhamos a que vocês façam propósitos e não juramentos, porque um juramento é algo sério. Se você faz uma promessa, se você faz um voto, se você faz um juramento, você diz, Senhor, eu prometo, eu juro que eu farei isso. E se você, por acaso, não fizer? Então, quer dizer, você precisa ter muito zelo em usar o nome de Deus para não usá-lo em vão. Você tem certeza de que você vai cumprir aquele juramento? Então, se você não tem certeza e não é necessário aquele juramento fazer, não faça. Faça um propósito, mas não invoque o nome de Deus, invoque a Deus como testemunha de algo que você está fazendo simplesmente por modismo, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Porque o nome de Deus é santo e nós não podemos invocá-lo de qualquer maneira. Então também, meus irmãos, este texto ele deve nos levar a refletir se nós estamos sendo verdadeiros. Isto é, se o nosso sim tem sido sim, se o nosso não tem sido não, se nós somos homens e mulheres de uma palavra clara, se nós temos recorrido a juramentos e a promessas, de modo que nós estamos banalizando o nome de Deus, de modo que nós estamos invocando de uma maneira banal a Deus, porque Deus é santo. É uma realidade, meus irmãos, que nós, infelizmente, com muita facilidade perdemos essa noção, isto é, da santidade de Deus. Nós chamamos, nós pronunciamos o nome de Deus e estamos tão acostumados com isso que achamos que é algo comum. Quando o judeu, por exemplo, ele sequer pronunciava o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Nós podemos pronunciar o nome de Deus. O véu do templo, ele foi rasgado, nós temos acesso a Deus, mas com toda a reverência, com toda a piedade, com toda a dignidade, e não de qualquer maneira. Então que esta palavra ilumine a nossa vida, aumente ainda o nosso zelo e nos faça ter muita fidelidade para com a verdade e os nossos juramentos, para que nós não invoquemos a Deus como testemunha de uma mentira, de uma maldade ou de uma coisa vulgar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.